Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Meus amados irmãos, todos os dias a gente temos vídeo aqui, mensagens de reflexão, palavra de Deus. Meus amados irmãos, experiências, testemunhos. Se o YouTube não te notificar, você pode ir lá MPV, pregando para multidões, que você vai ver lá um vídeo novo. Meus amados irmãos, eu quero compartilhar com os irmãos, é de suma importância o que eu tenho para poder passar para os irmãos da parte de Deus. Eu recebi algumas mensagens, em uma madrugada Deus me dá uma visão, e quando o Senhor falou comigo assim, grave essa visão e você vai estar passando em profecia tudo quanto eu estou lhe mostrando. E ali eu relutei um pouco com Deus, e até enfim que eu não consegui mais. O Senhor falou comigo, pode gravar, porque eu uso o meio desta época para poder falar com o povo. E qual é o meio desta época que Deus usa para poder falar com aqueles que estão em casa? É a tecnologia, as redes sociais. Então, eu estou aqui na cidade de Planaltina do Goiás. Você está do outro lado do Brasil, você está em outro país e você pode me ouvir, você pode receber um recado de Deus. Então, o Senhor falou comigo, grave, porque vai servir de alerta tanto para aqueles que estão em sua volta, como aqueles de longe. E eu estava aqui na igreja, em oração, e o Espírito Santo de Deus, ele ardeu fortemente em meu coração. Quando eu recebi algumas mensagens de alguns irmãos mostrando, pastor, eu lembrei do que Deus te usou, me mostrando algumas coisas que estão acontecendo no Brasil, recentemente aqui perto da nossa cidade. Os irmãos mandando para mim as fotos e falando, pastor, a gente está vendo aqui que Deus te usou, os sinais, e trouxe um temor e está trazendo um despertamento. Então o Espírito Santo falou comigo, aonde a cidade, o país que tem um pastor, que tem uma mulher de Deus de oração, pastor de oração, eu estou mostrando para eles profecias que Deus dá aqui na cidade de Planaltina do Goiás. Deus usa outro pastor, ou Deus usa uma missionária em outra cidade, no Rio de Janeiro, ou em São Paulo, ou nos Estados Unidos. A mesma profecia Deus eleva ao coração de outros, testificando e alertando também aquele povo que está em volta. Ardeu fortemente em meu coração que Deus está atualizando o povo mediante os acontecimentos mundiais. Quando alguém que está perto da gente, que ouviu a profecia, e quando vê os acontecimentos mundiais, eles vão estar atualizados em lembrar da profecia e dizer, olha, Deus usou o nosso pastor, Deus usou a missionária que daqui da nossa cidade, Deus usou o irmão. A pessoa vai lembrar da profecia. Por isso que às vezes Deus ele traz nos quatro cantos do mundo alguém para poder trazer uma mensagem profética, para poder estar despertando o povo poder estar atento aos acontecimentos mundiais, o povo poder estar atento à volta do Senhor Jesus, o povo estar atentos que Deus não está mais para brincadeira. Deus é amor, mas Deus é fogo consumidor, Deus é justiça, e Deus ele está olhando para esta terra. Ele está vendo muitos brincando com as coisas dele. Ele está vendo a incredulidade. Ele está vendo aqueles que estão escarnecendo, zombando. Está escrito na palavra do Senhor que Deus não se deixa se escarnecer. De Deus não se zomba. Aquilo que o homem planta, o homem também vai colher. Aí muitos falam, mas Deus é ruim, pastor. Deus ele permite. Agora mesmo, uma casa foi incendiada aqui, recém perto da gente. Morreu todos que estavam na casa. Mas Deus permite isso, pastor. Deus permite, irmãos, porque Deus alerta, Deus fala.
Deus, ele fala que aquilo que o homem semeia na carne ele vai colher. O salário do pecado é a morte. O que está causando morte na vida de muitos é o pecado. É uma vida sem temor e tremor mediante as coisas de Deus, mediante ao Criador, mediante ao Deus Todo-Poderoso. Então Deus, ele está alertando. A Bíblia diz em Amós que Deus não vai fazer nada sem antes revelar os seus segredos aos seus profetas. O Senhor, ele alerta, o Senhor, ele avisa, e Deus, ele alerta o povo, mas Deus poupa o justo. É bíblico isso, irmãos. Quando Deus foi destruir a terra com o dilúvio, Deus fala com o patriarca Noé, homem justo, a qual Deus achou graça aos olhos de Deus em Noé. Deus, ele fala com com justos. Deus fala com Noé para poder alertar o povo. O povo não deu ouvido. Noé e a tua família foi poupada do dilúvio. Noé e a tua casa foi poupada do dilúvio, porque Noé foi achado aos olhos do Senhor um homem justo, um homem temente. Então sempre quando Deus vai trazer uma destruição, quando Deus vai trazer algum decreto, Deus sempre usa os teus servos que estão em oração, que estão em obediência, em submissão ao Senhor, para poder estar trazendo advertência, porque muitos não querem, muitos só querem pregar mensagens que venham massagear o ego, mensagens que venham passar a mão, mensagens que venham levantar o ego da pessoa. Mas quando Deus levanta os justos para poder profetizar ou para poder falar aquilo que o Senhor manda, é mensagem de juízo. Você não se lembra quando Deus foi trazer juízo na cidade de Sodoma e Gomorra, quando o Senhor foi destruir a cidade de Sodoma e Gomorra, porque o pecado daquele povo, a perversidade daquele povo estava cheirando mal às narinas de Deus. Então Deus acha por bem destruir a cidade. Deus fala com Abraão que ia destruir a cidade. Abraão começa a interceder. Se havia 50 justos, havia 40 justos, se havia 35 justos, não tinha. Porque Deus poupa uma cidade, Deus poupa o povo por causa do justo. Então, Abraão ali já não podendo mais interceder, o Senhor vai enviar o anjo, vai enviar 2 anjos para poder tirar Ló e a sua família. Quando o anjo fala pressa, te escapa pela tua vida. O anjo tem pressa em tirar Ló e a sua família de Sodoma e Gomorra, porque a destruição está vindo. Deus tem pressa em tirar o povo que está nas práticas pecaminosas, ao povo que está nas práticas de Sodoma e Gomorra. Olha para as práticas de Sodoma e Gomorra. Hoje, em nossos dias, o mundo de hoje dá aula para a cidade, para o pecado de Sodoma e Gomorra. Tamanha a perversidade que está em nossos dias. Se naqueles dias que não tinha a tecnologia que tem hoje, a perversidade, o pecado já predominava, imagine hoje que as pessoas têm acesso às redes sociais do mundo todo, pessoas que estão se vendendo, pessoas que estão acessando sites eróticos, pessoas que estão nem saindo de casa para poder viver uma prática pecaminosa de pecado. Os dias, irmãos, são tenebrosos. Olha para o mundo, peça a Deus que abra a tua visão espiritual e sai para fora do portão da tua casa. Olha para o céu, olha em sua volta, você vai ver que o mundo não está normal. Há um movimento no mundo espiritual, há um movimento, há um clamor no mundo espiritual. Jesus está às portas e o pecado está predominando. Aqueles que é justo, diz a Bíblia, que faça justiça ainda e continue sendo justo, mas aquele que é sujo, que continue sujo ainda ou se sujando ainda, mas o que é limpo, que continue se limpando ainda. Olha para os nossos dias atuais.
Olha para a cidade de Sodoma e Gomorra. Alerta de Deus é: fuja, escapa para a tua vida. Ló vai ficar enrolando com a tua família. Diz a Bíblia que os anjos pegam na mão de Ló, pega na mão da tua família e assim: bora sair, porque está vindo aí o juiz de Deus, está vindo aí o fogo de Deus. O povo daquela cidade perverso não deu ouvido à palavra de Deus, mas quem é justo está fugindo, está escapando pela tua vida. Olha para os nossos dias atuais, olha como as pessoas estão vivendo. As pessoas não querem prestar conta a Deus de nada. As pessoas pensam que vão viver e não vão prestar conta com Deus, e não vai vir cobrança, não vai vir juízo. Enquanto Deus está usando os teus servos, enquanto Deus está usando os teus servos para poder estar alertando o povo, Deus nos levantou para poder estar na torre de vigia como atalaia. A função de um atalaia é ficar na torre de vigia, e quando os inimigos virem, ele alertar o povo que o inimigo está chegando. Deus tem nos levantado para a glória de Deus, para poder estar alertando a humanidade. O inimigo está vindo aí, Apocalipse capítulo 12, versículo 12: alegrai-vos quem habitais no céu, mas ai da terra, porque o diabo desceu sobre ela com grande ira, sabendo que pouco tempo resta para ele. Preste bem atenção nestas palavras. O diabo sabe que pouco tempo resta para ele. O diabo sabe que o TikTok do relógio de Deus já está anunciando que a qualquer momento Jesus Cristo vem buscar a tua igreja. Os anjos já estão com as trombetas na mão, esperando só o toque de Deus para poder trazer o derramamento das taças da ira de Deus. Acorda, gente, desperta. Nós estamos trazendo a mensagem de alerta, estamos trazendo a mensagem de arrependimento, a mensagem de salvação, mas muitos não estão dando ouvido. Mas eu creio que Deus está trazendo despertamento a muitos nesses últimos dias, para poder abandonar suas práticas mundanas, para poder abandonar suas práticas pecaminosas, para poder abandonar o evangelho de porta larga, para poder abandonar o evangelho que Deus só quer o coração. Muitos estão acordando, irmãos, muitos estão se despertando, e muitos estão correndo, escapando pela tua alma, pela tua vida. A salvação, ela é individual. Escapa-te pela tua vida. A salvação é individual. Se esposo não quiser, vem você. Busque pela tua salvação. Se esposa não quiser, busque pela tua salvação. Se filho não quiser, busque pela tua salvação. Quantos que não querem a salvação? Quantos que não querem compromisso com Deus? E quantos que estão se perdendo porque alguém não quer nada com Deus no meio da tua casa, no meio da tua família? Mas em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus vai despertar pessoas da tua casa, da tua família, que não estão querendo nada com Deus. Vai vir o despertamento de Deus sobre a vida dele. Eu sinto a presença de Deus, irmãos. Deus tem falado fortemente comigo nesses últimos dias. Deus tem trazido despertamento para o teu povo. Apressa, escapa-te para a tua vida. O anjo está falando: ajeita, bora sair da cidade. E está lá enrolando. Está lá a mulher de Ló, está lá o genro, está lá as filhas de Ló enrolando, porque os genros não quis nada com Deus. Os genros ficou em Sodoma e Gomorra, não quis acompanhar, não quis sair da cidade. Deus está falando com pessoas: sai do meio de Sodoma e Gomorra. Mas tem muitos enrolando, tem muitos esperando acontecer o que para poder sair de Sodoma e Gomorra. Está esperando a destruição vir, está esperando o arrebatamento acontecer, está esperando acontecer tudo que está escrito na Bíblia concernente ao arrebatamento, porque os acontecimentos que estão acontecendo hoje, nós já estamos vivendo o cumprimento da palavra há muito tempo, irmãos. Há muito tempo estamos vivendo o cumprimento da palavra de Deus. Nós já estamos vivendo os últimos dias sobre a face dessa terra, e muitos estão desapercebidos, muitos estão enrolando em Sodoma e Gomorra. É Deus chamando, é Deus convidando, é Deus falando: vem para a minha presença. Abandona as suas práticas pecaminosas, mas estão enrolando, continua nas suas práticas mundanas, continua enrolando, vai enrolando, que uma hora o juiz de Deus vem aí, é tarde demais, já não tem mais jeito, acabou.
Acabou, não tem mais jeito. Vai ser tarde demais. Vai ser tarde demais. O juízo de Deus está vindo aí. O juízo de Deus está vindo aí, irmãos. Ló vai sair com a sua família. Olhou para trás a tua esposa. Olhou para as Campinas Verdes de Sodoma e Gomorra. Olhou para o luxo de Sodoma e Gomorra. Olhou para a porta de emprego em Sodoma e Gomorra. Olhou para os prazeres de Sodoma e Gomorra, porque todo aquele que quer caminhar com Cristo Jesus, todo aquele que quer caminhar no propósito de Deus, se olhar para as Campinas Verdes que esse mundo está aqui proporcionando, você não vai dar conta de servir a Deus, você não vai dar conta de viver o propósito de Deus na tua vida, porque não tem como eu estar caminhando com Deus e olhando para as Campinas Verdes que o mundo está me proporcionando, não tem como eu servir a Deus e olhar para os prazeres momentâneos e passageiros que o mundo está proporcionando. Não tem como eu servir a Deus e querer ter 2, 3 mulheres, querer ter 2, 3 homens. Não adianta querer servir a Deus e viver nas práticas pecaminosas. Ei, pegue a tua cruz, nega a si mesmo, peça ajuda aos céus, peça ajuda ao Espírito Santo de Deus e siga a sua vida com Deus. Lamaiando quebre astuiando como na súbia. Segue a sua vida com Deus. Muitos começou bem, mas olhou para as Campinas Verdes. Está a esposa de Ló, e Ló está do lado, as filhas estão do lado, mas mesmo assim vai olhar para trás. Quantas pessoas que têm uma família abençoada, quantas pessoas que estão caminhando no mesmo propósito, quer viver o propósito de Deus, mas alguém da família olhou para trás. Você não é obrigado a olhar para trás também. Se alguém que caminhava contigo olhou para trás, mas você vai continuar olhando para frente. Se alguém que caminhava contigo desistiu, você não vai desistir. Se alguém que caminhava contigo caiu, mas você não vai cair. Se alguém que andava contigo olhou para trás, você não vai olhar para trás. A mulher de Ló olhou para trás, mas Ló continuou olhando para frente com as suas 2 filhas, continuou no propósito, continuou olhando para a salvação, escapando de Sodoma e Gomorra. A mensagem de Deus para a tua vida é: se alguém olhar para trás, não olhe para trás. Pode ser esposo, pode ser esposa, pode ser filho, pode ser parente, pode ser amigo, pode ser quem for, pode ser o seu pai na fé, pode ser o pastor, pode ser o apóstolo, pode ser o bispo, pode ser quem quer que for. Olhou para trás, você não vai olhar para trás. Segue adiante, segue à frente. Porque Ló viu arrependimento no coração de a sua esposa, virou estalta de sal. Quantos que têm olhado para trás e têm virado estalta de sal e não saem do lugar, porque estão olhando para trás, não quer viver o propósito de Deus, quer viver as Campinas Verdes que o mundo está oferecendo, quer viver os manjares de Satanás. Não tem como, irmão, servir a 2 senhores, diz a Bíblia. Ou você vai agradar um, ou você vai desagradar o outro. Ou é Deus, ou é Mamon. Ou é Deus, ou é as coisas do mundo. Ou é Deus, ou é as práticas pecaminosas do mundo. A escolha está contigo. Você vai escolher, o Senhor vai dizer que eu botei a vida e a morte. Escolhei qual vos quer, a vida ou a morte. Ló escolheu a vida com Deus. Ló escolheu sair das Campinas Verdes. Ele tinha casa lá, ele tinha trabalho lá, ele tinha uma vida lá. Mas ele entendeu que tudo isso não é maior do que Deus e o propósito de Deus na vida dele. Nós habitamos neste mundo, mas a nossa prioridade não é as coisas do mundo. Nós necessitamos de muitas coisas neste mundo, mas não é a nossa necessidade. A nossa maior real necessidade é estar vivendo o propósito de Deus. Quem não se lembra de Jonas, Deus levanta Jonas e fala: vai para a cidade de Nínive, pregue contra ela, porque a minha malícia subiu. A malícia que é a cidade subiu até a minha, até as minhas narinas. O pecado cheira mal aos narizes de Deus. O pecado cheira mal.
Deus não vê simplesmente com o olho. Deus sente a podridão do pecado. E esta terra está cheirando mal às narinas de Deus. Deus fala: vai lá, Jonas, pregue contra ela. Jonas tenta fugir, mas não consegue, porque quando Deus tem um chamado na vida de alguém, por mais que você tente fugir, Deus vai te trazer para a presença dele. Quebrado, mas vai te trazer. Machucado, mas vai te trazer. Pode tentar fugir, que Deus vai te trazer para a presença dele. A Bíblia diz que uma grande baleia vai engolir Jonas, um grande peixe vai engolir Jonas e vai vomitar ele na cidade de Nínive. Ele vai pregar uma mensagem curta e uma mensagem reta. A mensagem dele é: arrependei, povo de Nínive, porque o Senhor vai vir com juízo e com destruição a esta cidade. A Bíblia diz que o rei se vestiu de pano de saco, botou até os animais para poder jejuar, convocou todos, adultos, crianças, anciões, para poder jejuar e para poder se humilhar diante de Deus, para que Deus viesse mudar o decreto dele. Então Deus teve misericórdia. Aonde ia vir destruição, não veio mais destruição. Aonde ia vir destruição, Deus poupou, porque uma vez que o decreto de Deus para a vida de alguém é de morte ou de destruição, se essa pessoa reconhecer a soberania de Deus, se essa pessoa reconhecer o poder de Deus, e essa pessoa se humilhar e dizer: Deus, poupa minha alma, salva minha alma, eu me arrependo dos meus pecados, meus erros, me ajuda a caminhar na tua presença e ser fiel à tua palavra, e se arrepender, Deus vai poupar e Deus vai livrar. Foi isso que Deus fez com a cidade, com os habitantes de Nínive. Deus poupou aquele povo, Deus poupou aquela cidade por causa da sua humilhação. Talvez alguém que está me ouvindo, você não sabe, mas talvez o inferno já decretou a tua morte, talvez o inferno já contou o seu dia sobre a terra, talvez o seu dia está contado sobre a terra e você não sabe, porque a morte não avisa o dia que vai bater em nossa porta. Talvez você não sabe, mas já há um decreto de morte, para a tua vida. Mas se você ouvir esta mensagem, dobrar o teu joelho e falar assim: Deus, perdoa os meus pecados, Deus, me ajuda a andar em tua presença em espírito e em verdade. Deus, eu me humilho diante do Senhor. A sentença de morte vai ser cancelada na sua vida e os seus dias vão ser acrescentados sobre a face desta terra. Quem não se lembra do rei Ezequias, que Deus usou o profeta Isaías para poder falar com ele, dizendo: olha, põe a tua vida em ordem, porque vai morrer e não vai viver. Ele vai virar para o canto da parede, ele vai chorar, ele vai se humilhar. Deus fala com o profeta volta e fala: o Senhor está acrementando mais 15 anos de vida. Deus vai acrementar anos de vida de pessoas antes de se arrepender, porque o decreto de Deus, o decreto de morte já foi dado. Mas se você se arrepender, se humilhar e dizer: Deus, me ajuda a ser fiel, a sua alma não vai perecer, mas Deus vai acrementar os teus anos de vida e ainda vai te dar salvação. Ainda vai te dar salvação. Receba esta palavra. Deus não vai fazer nada sem antes alertar. Deus sempre alerta usando os teus servos. Então esteja atento, irmãos. Tudo que Deus está falando, amém? Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.